Olá, aí mais um encontro, focando nos estudos. Vamos lá, galera, né? Hoje, né, nós vamos falar aí sobre a questão, né, das relações de trabalho, de poder no meio rural brasileiro, né? Mais uma vez a questão aí do processo do campo, a questão da reforma agrária. Lembrando a vocês que nós temos aí o Estatuto do Trabalhador Rural no Brasil, que ocorreu em 1963, né, que fazia parte de um conjunto de reformas propostas pelo governo do presidente João Goulart, né, e aí denominada reformas de base. Foi um dos motivos aí por ele não ter ser aceito como presidente, né, no caso, onde ocorreu aí o golpe, né, de Estado, um dos fatores que estava contrariando, né, a elite na época. Então, existe essa mudança aí, né? Você tem dentro da questão do trabalho do campo, né, a forte oposição desses empresários e latifundiários, a questão da distância do trabalhador rural dos centros de decisão, a aceleração por parte do Estado no processo de criação de leis trabalhistas voltada ao trabalho urbano e esquecendo do trabalhador rural. E aí o Estatuto do Trabalhador Rural, então, promulga aí leis trabalhistas que, no momento, ocorriam conflitos sociais que vinham passando no campo, né? Então, essa radicalização dos pequenos agricultores estavam aí mobilizados pelas ligas camponesas, decididos a lutar, então, pelos direitos sobre a posse da terra, onde atraía os interesses das esferas públicas, tá? Você tem também a questão, né, de um outro aspecto importante a ser destacado no Estatuto, quando o meio rural, né, mesmo ocorrendo em processo da modernização da Revolução Verde, as leis trabalhistas faziam parte de um conjunto de interesses capitalista no campo, né, onde a implantação dessas leis trouxe grande expectativa na melhoria de vida dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, foi ocorrendo um aumento do desemprego, o êxodo rural, né, por causa da Revolução Verde. O trabalhador rural, que deveria, na verdade, ter acesso a benefícios como salário mínimo, férias, 13º, previdência, enfim, todas as questões trabalhistas, na verdade, foi em condições extremamente precárias. Infelizmente, até os dias atuais ainda, nos deparamos com diversas reportagens que flagram trabalhadores rurais aí com trabalhos subhumanos, podemos dizer, trabalhos escravos, né? E isso acaba retardando. Temos também na questão, né, as brechas, né, que as leis, que a lei deixa aí, que seria a questão aí as principais formas de trabalho informal, né, o trabalhador temporário, que é o boia-fria, que é aquele trabalhador, ele trabalha só por aquele curto período, no período da safra e entre-safra, né, a questão aí do escravo por dívida, constantemente é deflagrado nos telejornais, os arrendatários, que são trabalhadores autônomos que alugam a terra, né, e aí pagam por ela em dinheiro, a questão dos meeiros, né, que, na verdade, nada mais, nada menos, é um apelido de quem trabalha como parceiro, que estabelece acordo com o dono da terra, pagando pelo seu uso, o poceiro, né, que, no caso, ele se aposta de uma terra sem possuir o título de uma propriedade, que é chamado de grileiro, né, aquele cara que vai lá e falsifica. Aí, bem, partimos aí para os pequenos proprietários de terra, né, onde ver a questão da agricultura familiar, pequenas e médias propriedades com mão de obra formada por membros da própria família, né? Empregam trabalhadores assalariados apenas de forma complementar, né? É direcionada de forma assim, de forma para a agricultura de subsistência, a produção de alimentos que atendam ao mercado interno, tá? Nesse caso aqui, você tem, dentro da agricultura familiar, ele é responsável por grande parte dos alimentos básicos de nós brasileiros, tá?
eles empregam a maioria, né? Se demonstra uma mecanização que elimina os postos de trabalho gradativamente quando esse estabelecimento. A questão dos commodities, que são minoritárias, que é a questão das sojas nas propriedades familiares, uma vez que isso aí demanda grandes investimentos de créditos, né? Então, são acessíveis a poucos trabalhadores. Você tem aí ocupando o maior número de propriedades, empregando mais gente, e a renda obtida do trabalhador familiar é muito menor, né? Atestando aí uma desigualdade social no campo, bem acentuada, né? Dentro dessa pluratividade do campo, você tem dificuldades encontradas para manter no campo a produção agrícola, né? Principalmente pelos produtores familiares que buscam alternativas para garantir a renda, no caso, né? Seria essa pluralidade e ampliação das atividades agrícolas, não agrícolas no meio rural, né? Para que esses membros, como é que eu vou dizer, para que existam ou mais membros da família, né, que venha a fazer atividades que não estejam ligadas à terra, né, e aí, com isso, mantém a moradia no campo e a produção agrícola. As atividades não agrícolas, né, no caso, ligadas, seria aí dos setores da economia, que é a questão da indústria e comércio. Essa diversificação ocorre por dois motivos, tá? Essa questão seria a expansão das indústrias, dos serviços, do turismo no campo hoje em dia, né? O lazer nos espaços rurais vem criando emprego, né, para as famílias, é uma opção. A busca pela complementação da renda, né, muito comum no nosso meio, principalmente entre o meio da agricultura menor, tá? E novas atividades com isso, essas novas atividades acabam representando aí uma oferta de emprego e um acesso à renda e oportunidade, principalmente para os mais jovens. Você tem também, né, a questão da reforma agrária, que são os movimentos sociais. A principal agenda comum da reforma agrária no campo, nós temos as ligas camponesas, né, que surge em 1945, no caso, o MST, que é em 84, ele surge na década de 80, tá? O primeiro encontro foi em Cascavel, na cidade do Paraná, tá? E é um movimento pela luta da terra, um dos maiores movimentos sociais do mundo. A questão como esses trabalhadores rurais eles estão constantemente apelando para a questão do uso da terra para subsistência. A grande luta deles é essa, tá? Eles buscam essa questão aí de como é que se diz? De obter a terra para o próprio sustento, não para produtos de exportação, tá? O movimento camponês, ele é sempre baseado na luta pelo território, tá? A propriedade rural, lembrando disso. O território, no caso, seria o objeto de disputa do MST. Essa é a questão. Você tem essa forma de atuação, ele gera muita polêmica, né? Que é a questão aí da ocupação de latifúndios improdutivos que o MST ocupa mesmo, né? Ou a questão do sistema de grilagem, a falsificação de documentos que eu expliquei para vocês, tá? Isso vem chamar a atenção dos órgãos públicos para as propriedades que não estão cumprindo aí a função social. Bem, nós temos aí os acampamentos, né, que é a ocupação de fazendas que o MST faz, que são ocupações cujos barracos utilizam as famosas lonas pretas, as marchas, que são movimentos de deslocamentos que muitas vezes atravessam cidades inteiras, tá? As manifestações e passeatas nas grandes cidades, as greves de fome e jejum, de centenas aí, para chamar a atenção da fome no campo. Você tem o poder político no campo brasileiro, que é um grande problema, a questão da bancada ruralista, né? Essa bancada ruralista é formada por parlamentares, lembrando disso, tanto da Câmara dos Deputados como dos senadores federais. Eles geralmente são produtores rurais, empresários do agronegócio, né? E isso, logo, eles procuram lutar pelos direitos da posse das terras contra a reforma agrária. Claro, se eu sou dona da terra, ou nunca vou ver, né, o que for contra, né? Essa é a questão aí. Tem a questão, né? Você pode reparar
que em 2011, tá, é que houve a questão da bancada ruralista, ele faz a votação do novo Código Florestal, né? E esse projeto estava na Câmara, gente, desde 99, olha só depois de 12 anos desse novo Código Florestal é que foi votado, cara, olha só, né? É a questão porque os principais opositores ruralistas são os movimentos sociais, né, dos partidos socialistas, grupos ambientalistas e movimentos que defendem os pequenos agricultores e os trabalhadores rurais, grupos de defesa, a posse da terra por povos tradicionais, que é aquela questão dos quilombolas e indígenas, tá? Conquistam lentamente, né, alguns avanços contra o poder das grandes terras. Está indo de forma muito lenta, mas muito lenta mesmo, tá? Demonstra, então, que o grupo ruralista, ele é organizado e exerce forte influência, e sabemos disso, no Estado brasileiro, né? Fazem parte aí dessa classe que há muito tempo está no poder. Gente, é um fator histórico. Nós estudamos isso, a questão de quando o Brasil foi colonizado. As capitanias hereditárias, as cismarias, sempre as terras tiveram em mãos das pessoas toda poderosa. Gente, é um fator histórico, nós já vimos isso, né? Pode reparar que o MST ele tem diversas formas de atuar dentro da questão nacional, né? O Sem Terra tem como grande barreira o capital do agronegócio. Esses são os obstáculos enfrentados. A força política ruralista, né? A questão da ocupação de latifúndios improdutivos. Isso são um dos fatores que levam aí o grande obstáculo dos movimentos sem terra, né? A expansão aí. Esse é o coisa. É a mesma coisa, né? A Comissão da Pastoral da Terra, né? Que no caso, surge nos anos 70 e 80 na luta pela posse e pelos direitos dos trabalhadores, né? Que vem aí a Comissão da Pastoral. Vem pela Conferência Nacional dos Bispos da Igreja Católica e sua criação está ligada ao processo da Revolução Verde, né? Quando o capital avança para o campo, gerando desemprego, concentração de terras, enfim, a desigualdade social aumenta. Então, a pastoral vem, né? Ela, no caso, ela busca promover os direitos do sem terra no campo, e a sua atuação, ela vem contra a ditadura militar, quando a repressão aos movimentos sociais era mais violenta, né? Inclusive membros da própria Igreja Católica, né? Então, sofriam essas perseguições, tá? E é isso por hoje. Aí hoje eu botei aí, eu quero que vocês façam o quê? Vão lá na apostila de vocês, dê uma olhada, o módulo é bem curtinho, esse módulo 8, dê uma estudada no módulo 8 de vocês e tentem fazer os exercícios da apostila, anotem as suas dificuldades, para que no nosso encontro vocês possam aí tirar as dúvidas, beleza? Então vamos lá fazer uma questãozinha aí, né? As alternativas seguintes descrevem as características dos personagens da estrutura agrária brasileira. Aí você tem os poceiros, que eu expliquei a vocês, que é a questão da pessoa que se apropria ilegalmente de terras e apresenta título falsificado da propriedade. O poceiro é isso, gente? É isso mesmo, ele apresenta documentos falsificados. O gato é o trabalhador organizado em busca de acesso à terra. O gato não é esse, né? É aquele cara que, na verdade, ele vai negociar o trabalho. O latifundiário, proprietário de grandes extensões de terras. Aí eu quero a característica da estrutura agrária, tá? O sem terra, trabalhador rural que tem posse da terra. Gente, essa daqui tá na cara que não é, né? Por favor. O grileiro, pessoa que contrata trabalhadores braçais como mão de obra para as fazendas ou os projetos. Será que a E e a B não tem algo aí trocado, não, gente? Né? Então, vamos lá. Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Quem marcou a letra C está correto. Latifundiário, proprietário de grandes extensões de terra, que é a questão aí, né, da concentração fundiária no Brasil e um processo que se caracteriza como herança histórica e cultural do período colonial. Até eu citei a vocês a questão aí até do módulo passado,
né, a questão das capitanias hereditárias, das Sesmarias, e aí vai, tá ok, gente? E lembrando a vocês que a C é falsa, porque a Comissão Pastoral da Terra apoiava os movimentos de resistência e não violência em relação às questões fundiárias. 2, eu sou roceiro vivo de cavar o chão, tem aí um poema de Jorge Pereira Lima, né, onde ele retrata a relação, né, aí com os trabalhadores rurais. Aí você tem, com relação ao texto, em relação ao texto, uma questão que vocês erram muito quando falam em relação ao texto. Então, que você responda de acordo com o texto, beleza? E aí, qual foi a alternativa que vocês marcaram, gente? As ligas camponesas e o MST transformaram as relações de trabalho e garantiram às pessoas do campo o direito à terra. Ou, atualmente, a política agrária no Brasil visa assegurar a produção de gêneros alimentícios de terra destinadas à agricultura? Né, meio difícil. A modernização da agricultura aumentou a concentração fundiária, só lembrar da Revolução Verde, essa questão aqui. A melhoria dos indicadores socioeconômicos dos trabalhadores rurais brasileiros, bem como sua qualificação profissional, vem sendo assegurada através da sua participação nas últimas sessões. E a concentração fundiária não é mais evidente no Brasil. Opa, parei aí. Isso aí eu até paro, nem quero ler a E. Né, por favor, qual foi a alternativa que vocês marcaram? Leiam com calma, parem o vídeo. Tentem de novo. Vamos lá. Quem marcou a letra C está certo, né? A modernização da agricultura, ou seja, a Revolução Verde, acabou facilitando a concentração fundiária aí no campo, né, gente? Caracterizado pelo crescimento de boias-frias. E a 3, né, nós temos aí os conflitos relacionados à propriedade fundiária no Brasil, que possuem raízes históricas profundas e uma multiplicidade de agentes sociais envolvidos na situação referida nos quadrinhos. Um desses agentes sociais, o grileiro, é mais especificamente definido por quem, gente? Aí uma questão conceitual, né? O que seria o grileiro, gente? Apodera-se de terras de forma ilegal. Conteúdo lá do 7º ano, busca lá na memória de vocês. Promove a segurança pessoal dos latifundiários, ou pressiona os pequenos fazendeiros para a venda dos imóveis, ou ocupa uma pequena área desprovida de título de propriedade, ou recebe parte da produção agrícola na propriedade em troca de cessão da terra. Gente, o grileiro, lembra daquilo? Tanto em história quanto em geografia é dado. Né? Aquele cara lá que vai lá, disfarça o documento, seria quem, gente? Letra A, apodera-se de terras de forma ilegal. Ok, gente? É isso aí, tá? E leiam, façam os exercícios que estão no blog, anotem as suas dúvidas e nos encontramos aí na aula ao vivo, tá ok? Estou esperando por vocês.